Olá! No Alerj Entrevista de hoje eu converso com o deputado Milton Rangel. Vamos bater um papo sobre a viabilidade do transporte hidroviário para São Conrado, Barra da Tijuca e Recreio, além de Caxias, São Gonçalo e outros pontos da Baía de Guanabara. Os problemas de mobilidade urbana têm sido enfrentados pelos moradores da região metropolitana do Rio. Segundo estudo realizado pela Firjan, nos 21 municípios que compõem a região metropolitana fluminense, os congestionamentos foram de 130 quilômetros por dia, considerando a média de 2013, gerando um custo de 29 bilhões de reais. Bem-vindo, deputado. Prazer estar aqui com você, Marcela. Bom, segundo as projeções do sistema Firjan, né, em 2022 o engarrafamento pode chegar aí a mais de 180 quilômetros por dia, elevando a estimativa de custos para mais de 40 bilhões de reais. Um custo considerável, né? É muita coisa, a paz do Senhor, é muita coisa para quem investe em mobilidade urbana, para fazer uma Olimpíada, é muita coisa esquecida de lado. Quer dizer, quando a gente pegou esse estudo da Firjan, o estudo das hidrovias, que a gente já vinha falando sobre isso aqui nessa casa já há algum tempo, esse estudo veio de encontro à nossa opinião. Porque a gente vê, principalmente, o principal corredor, que esse estudo demonstra claramente isso, com um número de, se eu não me engano, de 160 mil viagens, é o corredor exatamente da Barra da Tijuca, Recreio, São Conrado. Então, se você implantar um processo, um corredor de hidrovias, nascendo no Recreio, com outro no Alvorada, como o estudo aponta, ali no terminal do Alvorada, e um outro ali perto da Rocinha, em São Conrado, você cria um desafogo de cada barca, né? Em cada processo desse, você consegue se livrar de 2.000 pessoas em cada barca que estariam se utilizando ou de carro ou de transporte através de ônibus. Então, quando se fala de processo de mobilidade urbana numa cidade como o Rio de Janeiro, que tem um mar como referência para tudo, que tem uma Baía de Guanabara maltratada, mas linda e maravilhosa como sempre. Você não utilizar esse tipo de transporte é um crime. É um crime ambiental, é um crime com a sociedade, é um crime com a população que perde horas e horas e horas nos seus engarrafamentos. E as alternativas que existem no mundo provam que a viabilidade dessas hidrovias são palpáveis, são fáceis, factíveis, você vê bem. Agora, por exemplo, nós fizemos uma extensão do Juá, em que se desmatou uma área muito grande para se criar mais um corredor de acesso à Barra da Tijuca. É claro, não estou falando que é desnecessário, não estou falando nada disso, é necessário também. Mas se você partir para um corredor de hidrovia, você não vai desmatar nada, você não vai poluir muito menos, que você vai tirar 33 ônibus, pelo menos, a conta que a gente faz de 2.000 passageiros, você tira 33 ônibus de circulação para cada barca. Cada barca consome passageiros de 33 ônibus. Então são 33 ônibus fazendo monóxido de carbono no nosso nariz, poluindo aquecimento global e, além do mais, precisando de rodovias, precisando de espaço para trafegar. Então, essas questões todas levam esse estudo a ser tratado com maior seriedade dentro do governo. Porque esse estudo da Firjan foi recente, né? Recente. E eles fizeram um estudo com várias linhas aí viáveis hidroviárias para a região metropolitana do Rio, só para que o telespectador possa nos entender melhor, né? Claro. E esse estudo eles estudaram cada linha e, segundo eles, é viável. O senhor acredita que essas linhas hidroviárias são viáveis realmente? Não, eu tenho certeza disso, Marcela. Eu tenho certeza, e esse estudo veio referendar tudo isso que a gente tem falado aqui nessa casa. A nível de Baía de Guanabara é muito fácil de falar e de entender. Porque a Rio-Niterói, aí, né, a estação Araribóia Praça 15, está aí, para todo mundo ver. Pessoa que está em Niterói, na Praça Araribóia, se pegar um ônibus para vir para a Praça 15, ele vai demorar, no trânsito muito bom, 1h30. Ele hoje demora 10 minutos para atravessar. A Baía de Guanabara são 4 linhas só atualmente, né? Você só tem, e de baixa complexidade, Paquetá, Cocotá e a Araribóia, que é de alta densidade, alto tráfego, né?
e mais uma que está me falhando a memória aqui. Agora, você tem Caxias, que depende de trem e de ônibus. O trem de Caxias é triste, né? Só o secretário mesmo de transporte para aceitar que aquele trem é viável, é razoável. Pô, os caras têm que fazer baldeação de trem dentro de Caxias, troca de trem dentro de Caxias, na estação de Gramacho. Então, você tem um transporte ferroviário ruim e você tem um transporte rodoviário também de qualidade discutível, né? Quando você não tem ar-condicionado, você não tem mobilidade urbana, você não tem as gratuidades respeitadas, você não tem nada disso acontecendo. Quando você fala num transporte hidroviário, essas novas barcas, nós temos modelos melhores ainda que essas que estão colocadas aí. No mundo existem disponíveis. Essas barcas que foram colocadas aí, elas têm ar-condicionado, que é mínimo numa cidade como o Rio de Janeiro, é o mínimo que tem que se exigir de qualquer transporte de massa, ar-condicionado, bicicletário, mobilidade urbana, espaço para deficientes. Espaço para os deficientes, para as pessoas que têm necessidades especiais de locomoção, se locomoverem. Então, tudo isso foi pensado nessas barcas. E você só tem a barca fazendo travessia Araribóia, Praça 15, Araribóia. Uma de baixo tráfego vai para outra praia de São Francisco, ali, sei lá, e Paquetá e mais uma. Acabou. E São Gonçalo, com aquela população monstruosa, do ladinho de Niterói, não tem. Caxias, com aquela população monstruosa, não tem. Tem que depender de ônibus, Ponte Rio-Niterói, engarrafamento, e engarrafa não só de lá para cá, como engarrafa o aqui, as pessoas chegando aqui. Então levam engarrafamentos monstruosos que são totalmente desnecessários. Isso falando só da Baía de Guanabara. Sem contar a Barra e o Recreio, né? Sem considerar Itaipu, em Niterói, que também pode ser uma outra alternativa. Não estamos nem falando nessa. E quando você cria essas estações, né, hidroviárias, você pensa o seguinte: vai se construir o quê para isso navegar? Já está tudo construído por Deus, né, que são os mares. Os mares estão aí. Nós não precisamos construir nada, a não ser um pier de atracação. E o pier de atracação não causa o dano ambiental que causa uma construção de uma rodovia do porte, como foi o Juá, no porte, como são os BRTs. Todo esse transtorno ambiental que se cria não tem nem comparação. E aqui nível de custo também não tem. Comparativamente, se você for fazer uma conta, qualquer estudo de impacto ambiental entre uma implantação de uma hidrovia e a implantação de rodovias, de novas linhas de ônibus, só isso, não precisa nem falar em construir novas rodovias, só a implantação de novas rodovias, novas linhas de ônibus, você vai ver que o custo ambiental para a população é muito maior do que um pier de atracação e uma barca fazendo o trajeto. E a questão do tempo. Que as pessoas vão começar a ter mais tempo para se dedicar à sua família e vão poder chegar mais cedo aos seus locais de trabalho. Agora, deputado, o senhor acredita que a expansão aí do sistema e a melhoria do sistema metroviário, além da construção de novos corredores para ônibus BRT e BRS, serão suficientes para conter o crescimento do congestionamento? Não serão suficientes. Nós temos uma linha de metrô única. Nós temos no Rio de Janeiro a implantação de 2 linhas de metrô. Uma que vai para o ramal ali de Inhaúma, né? E a outra que vai da Tijuca e agora até a Barra da Tijuca. Então, você sair da Tijuca para a Barra da Tijuca através de uma única linha, você está num único trilho. Qualquer tipo de problema que exista nessa linha, você não tem escape. Você tem que escapar para cima para pegar um ônibus e continuar se transportando. Então, você vai estar colocando mais carga populacional em uma única linha de metrô, que é a que vai chegar na Barra, que é a mesma que vai da Tijuca, que passa pelo centro, que passa por Botafogo, que passa por Ipanema, Copacabana e vai chegar na Barra da Tijuca. Leblon e vai chegar na Barra da Tijuca. Se tiver um problema nessa linha... Se tiver um problema qualquer, você não chega a ninguém. Então, se você tiver um suicídio, um acidente de descarrilhamento, qualquer problema que se tenha, você travou uma linha inteira. Você travou uma linha inteira e você impediu que as pessoas lá da Barra da Tijuca cheguem ao seu trabalho no centro da cidade.
Então, para o senhor, realmente o melhor aproveitamento do transporte hidroviário pode ser uma alternativa para reduzir aí os congestionamentos. As hidrovias não são a única solução. Elas são uma outra solução, uma outra alternativa para dar suporte, para se melhorar, para se minimizar esse caos do trânsito, especialmente do Recreio, da Barra da Tijuca e de São Conrado, que você tem poucas alternativas de via, de fuga, de saída e de transporte, principalmente transporte de massa. Aí você vê uma quantidade de ônibus, uma quantidade de carro monstruosas que poderiam estar sendo absorvidas por outras alternativas, como, por exemplo, a alternativa da hidrovia. Então, quando a gente coloca a hidrovia, a gente não coloca como uma única solução. O governo está construindo o metrô, o governo está construindo os BRTs, os VLTs, todas as alternativas, os BRS, né, que são os corredores expressos para ônibus, todas as alternativas possíveis estão sendo montadas. Eu só acho que está se priorizando muito o transporte rodoviário de ônibus e está se esquecendo das outras alternativas, como criar outras linhas de metrô, criar alternativas a nível ferroviário, melhorando a qualidade das ferrovias do Rio de Janeiro, que são péssimas, que está se devendo há muito tempo, e se discutir a hidrovia. Não se quer discutir a nível de mar aberto, por enquanto, mas por que não se discute dentro da Baía de Guanabara também? Por que não se implanta um terminal de passageiros em Duque de Caxias? Por que não se implanta um terminal de passageiros em São Gonçalo? Está na mão. Está na mão. Já está aí dentro. Um passageiro a ser transportado de São Gonçalo para o Rio de Janeiro, ele hoje, se ele vier usar a alternativa da Praça Araribóia, ele vai demorar de São Gonçalo até a Praça Araribóia em torno de 1 hora, na hora do rush. E depois mais somente 10 minutos para fazer a travessia. Se ele tiver uma estação dentro de São Gonçalo, ele vai demorar 20 minutos para chegar. Ele economiza 1 hora no seu transporte, no seu deslocamento. Na qualidade de vida do cidadão também é fundamental. Né? E aí você tem a alternativa de Caxias, que também é a mesma coisa, que você vai se deslocar com muito mais rapidez ainda, porque são corredores hoje existentes totalmente saturados pelos ônibus, pelos carros e principalmente os corredores ferroviários que só Jesus. Deputado, muito obrigada. A gente ainda tem muita coisa para falar sobre esse assunto, mas estamos chegando aí ao finalzinho do primeiro bloco. Daqui a pouco a gente continua conversando também sobre esse estudo da Firjan. O Alerj Entrevista vai para um breve intervalo e a gente volta já já.